Olá, meus amigos, tudo bem? Muito bom. Vamos começar a falar aqui sobre sanções disciplinares, que foi o assunto que a gente encerrou o nosso encontro aqui, que foi final de semana passado. Lembram quais são as sanções disciplinares? Pois bem, são a censura, a suspensão, a exclusão e a multa. Censura, suspensão, exclusão e a multa. Não existe cassação de advogado, hein? Não existe cassação. Pois bem, meus amigos, sabemos que a censura é uma pena sigilosa. A censura é uma pena sigilosa, uma vez que a OAB não torna público se o advogado levou ou não levou uma censura. Já a suspensão, ela é uma pena grave. Ela é grave e, logicamente, é uma pena pública. E a exclusão é uma pena gravíssima. Lembram qual é o quórum para tudo que é gravíssimo na OAB? Tudo que é gravíssimo na OAB, o quórum é de 2/3. Se eu vou excluir um advogado, puxa, isso é gravíssimo, professor. Isso é gravíssimo, o quórum é de 2/3. Eu quero me inscrever na OAB e alguém levanta a minha inidoneidade. Qualquer pessoa pode levantar a inidoneidade de qualquer um que vai se inscrever na OAB. Isso é normal? Ah, levantaram a minha inidoneidade ontem? Ou é gravíssimo? Puxa, professor, é gravíssimo. Então você já sabe o quórum, que é de 2/3. Aliás, é esse quórum para tudo que é gravíssimo, que é o quórum para ocorrer uma intervenção. O Conselho Federal intervém na seccional, puxa, isso é gravíssimo, 2/3. Seccional intervém na subseção em caixa de assistência, o quórum é 2/3. Isso a gente já sabe. Pois bem, lembrando que a exclusão, como é gravíssimo, o quórum é de 2/3. E a multa, professor? Que história é essa de multa? A multa é uma pena acessória, amigos. Acessória. Por que ela é uma pena acessória? Porque sempre deverá ser aplicada existindo a pena principal. Ou vai ser censura e multa, ou vai ser suspensão e multa, e exclusão e multa. Existe ou não existe? Não existe, já sabem, a gente já falou que não é possível aplicar uma multa naquele advogado que foi excluído, porque a OAB não tem mais ingerência nessa pessoa, aí ele recebe a multa, rasga, joga fora, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, porque ele já recebeu aquela pena capital, que é a exclusão, então nós não temos mais condições de aplicar uma multa, então não se aplica a multa na exclusão do advogado. E vocês sabem que a censura, ela é convertida, é possível você abrandar a pena do colega e a censura virar uma advertência. Advertência. Essa advertência é considerada uma sanção disciplinar? Sabemos que não. A advertência é um benefício que o advogado poderá receber se ele preencher alguns requisitos que a lei traz. A lei diz quais são os benefícios que oportunizam ao advogado que vai receber uma censura, que isso seja atenuado, abrandado para uma advertência. Porque o Paulo Lobo, que elaborou a nossa legislação, ele sempre pensava nessa readequação de conduta, nessa segunda chance ao advogado, para ele refletir e tomar esse caminho deontológico, né, que é o mínimo esperado de um profissional da advocacia. Você tem que lembrar isso para a tua prova, meu amigo. Exatamente. A censura poderá ser abrandada, atenuada por uma advertência para aquele advogado que prestou relevantes serviços à advocacia. Um advogado que ele cometeu um ato considerado relevante serviço à advocacia, a sua censura poderá ser atenuada para uma advertência. Já falei para vocês em sala. O que seria o relevante serviço para a advocacia? Vai lá na OAB e faça uma defesa dativa. Aliás, se você tiver 5 defesas dativas no período de um ano, você comprova a prática jurídica, porque 5 atos privativos de advogado no ano, você prova aí essa prática jurídica para os outros concursos que eventualmente você almeja aí para a sua vida. Ah, o concurso exige 3 anos de prática. Ora, vá em 3 anos e faça 5 defesas dativas em cada ano, além de você prestar relevantes serviços da advocacia, que é que nem um seguro, né? Você tem para não usar. Você faz isso, vai constar na tua ficha que você prestou relevante serviço para a OAB. Numa eventualidade que não vai acontecer para você, você vai lá, chega ao Tribunal de Ética, pronto, vamos aplicar uma censura no colega. Espera aí, senhor julgador, eu prestei relevante serviço para a OAB, tem aí na minha ficha. Opa, é mesmo. Então a sua censura, ela vai ser abrandada, atenuada
para uma advertência. Então, quais são os dois benefícios disso? Primeiro, você faz 5 defesas dativas por ano, você tem a prática jurídica, o exercício profissional nesse ano, e você presta relevantes serviços para a OAB, que vai ser uma atenuante aí, caso precise. Você nunca vai precisar disso, aluno nosso não vai precisar desse tipo de coisa, mas se precisar, sabe que tem. A segunda situação que abrandaria aí a pena de um colega é quando esse colega tem um cargo na OAB. Cargo na OAB. Muita gente fala, puxa, mas o cara tem o cargo da OAB, não vai dar nada. Cobra, não cobra, cobra. Você fala, puxa, que bom que você falou isso, que agora eu vou guardar para sempre, que se no caso da questão, esse advogado tiver um cargo na OAB, cobra, não cobra, cobra, então, opa, essa censura, ela vai sim ser atenuada, abrandada para uma advertência. E a terceira situação é quando o advogado, ele comete, sim, um deslize, uma infração disciplinar, mas essa infração cedeu em defesa das prerrogativas. Vamos colocar isso aqui, em defesa das prerrogativas. É isso mesmo. Imagine que você está no tribunal, né? Você precisa utilizar a palavra pela ordem, né? Fala, excelência, pela ordem, excelência. E o desembargador lá continua, blá, 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 blá. Excelência, excelência, pela ordem. E ninguém lhe dá ouvidos. E aí você, num ato, não vão fazer isso, mas num ato ali de desequilíbrio, você arranca a gravata, arranca a camisa e começa, excelência, pela ordem, para tudo, fala, meu Deus do céu, o advogado enlouqueceu. Fala, não, não enlouqueci não, eu quero usar a palavra pela ordem, e te tiram pela ordem, e passa o tempo, você está no tribunal de ética, você está sendo julgado pelos seus pares. E aí você vai dizer, olha, com todo respeito, senhor jogador, eu realmente cometi esse excesso, mas eu o fiz em defesa das prerrogativas. Opa, é verdade. Essa sua censura vai ser o quê? Atenuada para uma advertência. Aliás, quais são as duas situações que um advogado utilizaria a palavra pela ordem? Não é uma gentileza do magistrado, é um direito do advogado usar a palavra pela ordem em duas situações. Primeiro, para afastar uma ofensa a você, advogado, ou ao seu cliente. Eu nunca me esqueço, estava no tribunal lá sentado, esperando. Daí o magistrado falou, nossa, mais uma aventurazinha jurídica. O advogado prontamente, pela ordem, excelência, o que o senhor acha não me vale nada. E eu achei que foi pejorativa essa sua colocação. Ou o senhor dá o direito ou nega o direito. Mas eu não aceito comentários desairosos à minha profissão e ao meu cliente. Por aquele silêncio, né? E o desembargador, ok, nega o provimento, né? Mas ele foi ali, aguerrido, usou a palavra pela ordem de forma acertada, nunca mais esqueci. E qual é a outra situação que você tem que saber para a sua prova? Para corrigir um erro material. Se o desembargador, se o relator ou se o magistrado, na sua fala, cometeu um erro material que vai influenciar no julgamento, você prontamente vai lá e diz, excelência, pela ordem, o que foi? Olha, o senhor está falando não é a realidade dos fatos. Tem a perícia, sim, a sua licença de 39, o senhor falou que não tem perícia. Obrigado. Ah, é verdade, né? E geralmente a gente fala ali, você tem que falar prontamente, usar a palavra pela ordem. Não vai ser, mas a questão coloca o advogado, se deparou com um erro material, mas ele educadamente esperou o final do julgamento para ir lá conversar com o magistrado. Que vontade de marcar essa? Educadamente. Pô, o cara tem que ser educado. Ah, é? Mas se acabou o julgamento, você vai falar com o magistrado, o que ele vai dizer? Entra com recurso, rapaz. Você, né, dormiu com o cachimbo na boca. Então, uma questão como essa é uma pegadinha para você errar. Repito, quais são as duas situações que o advogado usa a palavra pela ordem? As duas. Primeiro, afastar uma ofensa a você, advogado, ao seu cliente. Segundo, para corrigir um erro material. E quando cai, a FGV diz o seguinte, letra A, o advogado não pode usar a palavra pela ordem. Letra B, apenas para corrigir um erro material. Letra C, apenas para afastar uma ofensa. E você vai marcar a letra certa, a letra D, tanto para replicar uma ofensa como para corrigir um erro material. O advogado tem o direito de usar a palavra pela ordem. Por fim, a censura poderá ser transformada, abrandada em advertência se o advogado é um ficha limpa. Ficha limpa. Como assim ficha limpa? Ele é
é igual fralda de nenê. Está prontinha para usar, né? Chegou lá um número novo ali, você vai jogar o colega e fala, puxa, mas já, né? Já aqui, por aqui, né? Exatamente, ele é um ficha limpa, o advogado jovem ali tem pouco tempo de inscrição, você vai outorgar a ele essa prerrogativa, dizer, olha, como trata-se de um ficha limpa, eu vou sim abrandar essa censura para uma advertência. Tem aluno que falou, professor, mas sempre alguém vai ser ficha limpa no começo. Então, ficha limpa, advertência. Ficha limpa, advertência. Porque advertência, sem constar na ficha do inscrito, não pode constar, ele continua sendo ficha limpa. No fundo, o que você fala tem uma pitadinha de verdade. Mas você, julgador, é que vai mensurar se aplica ou não esse benefício. Se você não for aplicar, daí você tem que justificar. Ó, deixo de aplicar esse benefício aqui da censura que se convertiu em advertência em razão dos efeitos aqui da conduta, em razão do grau de culpa do colega. Perfeito? Vamos continuar aqui a suspensão. Prazo mínimo de 30 dias e o prazo máximo de 12 meses. Apagou aqui, mas não tem problema. 30 dias ou 12 meses. Mínimo de 30 dias. Eu não consigo suspender alguém por um prazo menor do que 30 dias e não consigo suspender alguém por um prazo maior, que seriam 12 meses. Existem exceções a esse lapso temporal máximo de 12 meses? Tem 3 exceções. Já falei, fechamos a aula passada falando isso. Primeira situação é no 34, que é o artigo onde estão as infrações disciplinares do advogado, no inciso 21, o que diz lá? Deixar de prestar contas de valores levantados em nome do cliente. É o advogado que ganhou a ação, poxa, vamos lá levantar o alvará, levanta o alvará e não repassa o alvará para o cliente. Fica com o dinheiro para ele, né? É aquela coisa que ela vai dormir e fala, ai gente, puxa, eu tô com esse dinheiro todo aqui, fica olhando o extrato, muito que gosta, mas amanhã eu tenho que ir lá devolver. E vem aquele teu lado mal, diz, para quê? E você fala, meu Deus, devolvo ou não devolvo? Cuidado, hein? Se você não devolver, não prestar contas do montante que levantou em nome do cliente, você vai ser suspenso. E aí que vem a exceção. A suspensão permanecerá até quitar a dívida. Até você quitar a dívida. Enquanto não pagar, meu amigo, vai ficar suspenso sim. E tem gente que fala, ai, professor, mas não pode pena perpétua. A pena não é perpétua. Essa sanção perdurará até quitar a dívida. Mas o cara nunca mais vai pagar. Mas existe um lapso temporal final, que é quando você vai quitar essa dívida. Já discutiram isso e os tribunais todos mantiveram aí as suspensões que a OAB aplicou até quitar a dívida. Porque existe ali um lapso final, que é o ato de pagar a dívida. Ah, mas ele não está pagando. Vai continuar suspenso. Perfeito, meus amigos? Qual é o outro inciso que tem aqui? É aquele advogado, que é o inciso 1023, que ele deixa de pagar a OAB. Meu amigo, minha amiga, veja que reflexão interessante. O nosso estatuto, ele diz que não pagar a OAB é uma infração disciplinar. Interessante isso, né? Eu confesso que eu sou contra. Lá no outro órgão que eu atuo, que é o Conselho de Medicina, quando a pessoa não paga, nós não entendemos que ele cometeu uma infração disciplinar, mas sim ele está inadimplente, vai ser executado. Vamos lá executar, execução fiscal, bababá, buscar o bem aí desse devedor para sanar aí essa dívida. E a OAB não, ela entende que você não recolheu o valor da anuidade, você cometeu uma infração disciplinar. E você vai ficar suspenso do exercício profissional enquanto não pagar. Interessante, né? Eu não tenho dinheiro para pagar, eu vou ficar suspenso. Como é que eu vou conseguir dinheiro para pagar? Não sei, também não sei, mas fica essa reflexão que se você deixar de pagar a OAB, você vai ficar suspenso até pagar. Perfeito? E a terceira situação, a situação polêmica. É o inciso 24, que fala da inépcia profissional. Inépcia profissional. O que é a inépcia profissional, pessoal? Já falamos na aula passada, foi o fechamento. É aquele profissional que não reúne condições de atuar como advogado, porque ele erra tudo. Não é um erro ou outro, porque um erro ou outro pode existir. Agora, aquele cidadão, aquele profissional que tem reiteradas condutas equivocadas, aí sim ele vai responder por inépcia profissional. Falta do quê? De qualidades técnicas para exercer a advocacia. E aí ele vai ficar suspenso. Até quando?
Até fazer provas, até fazer provas de sua habilitação, habilitação. É novo exame de ordem? Pergunto aos senhores. É novo exame de ordem? Você vai ter que fazer mais um? A lei diz que não. Para a sua prova, você tem que ir firme, porque o estatuto, a lei 8906, não fala em você fazer novo exame de ordem. Agora, o Conselho Federal da OAB entende que a forma de você provar que está apto a exercer a profissão é através de novo exame. Mas se a prova perguntar, você vai dizer que você vai ficar suspenso até fazer provas de sua habilitação, que pro legislador não é novo exame. Sabe por quê? Porque o Paulo Lobo, no seu livro, explica que o exame é teu para sempre. Inclusive, se você for excluído da OAB, que é a pena máxima, a pena capital, pergunto, você pode voltar a advogar? E aí? O que você acha? Você que está em casa aí com a camisetona velha de dormir, né? Joga fora essa camiseta, rapaz. Que é isso, né? O que você acha? Tem que fazer novo exame ou não? Lógico que não. O exame é teu para sempre. Você vai até o OAB, você vai requerer a sua reabilitação, que está prevista no artigo 41 do Estatuto, e você não vai precisar fazer um novo exame de ordem. Veja que situação inepta, né? O Conselho Federal dizendo que numa pena grave eu preciso fazer um novo exame. E na gravíssima eu não preciso. Portanto, vá pela lei que você vai acertar. Caso caia no exame de ordem, a inépcia profissional ficará suspenso. Mas até quando? Até fazer provas de sua habilitação. Eu já fui relator de processo de inépcia. Nós, lá no meu estado, nós condenamos a pessoa inepta a fazer um curso na ESA de processo civil, porque ela fazia muitas barbaridades lá no andamento processual. Falava, a senhora está com uma lacuna aí no processo civil, a senhora teve um, né? Não sei como é que passou no exame, mas a gente não condenou o novo exame, mas sim a fazer aquele curso na ESA e trazer o certificado e pronto, e foi trabalhar aí, seguir a sua vida. Por bem, vamos então falar agora da exclusão. A exclusão, que é uma pena gravíssima, o quórum é 2/3, você já sabe, o nosso aluno já sabe, e eu vou colocar uma cruz aqui, porque a exclusão é a morte da inscrição. Da inscrição, não é a morte do advogado, porque ele vai voltar a ser um bacharel, essa figura maravilhosa do bacharel. Eu queria ser um bacharel, quanta coisa boa para fazer, como por exemplo... Não me vem nada na mente agora, mas é muito bom, vocês sabem que é muito bom, né? Não é bom nada, né? É horrível. Vamos largar logo de deixar de ser desses 4 milhões de bacharéis que existem no Brasil e passar a ser logo aí esse 1 milhão de advogados que temos aqui no nosso país. Mas então você foi excluído, perdeu o teu número da OAB, porque a tua OAB morre, ela morre para sempre, você perde esse número para sempre, e aí você... como cidadão, como bacharel, poderá um dia voltar a advogar e a resposta é positiva sim, caso eu venha a me reabilitar. Perfeito? A exclusão perde o número e é uma pena, portanto, de caráter perpétuo, no sentido de que essa inscrição nunca mais volta. Nunca me esqueço, estava numa audiência, tinha um advogado de longa data lá, e tem que se qualificar, qual que é a sua OAB, tal, tal. Quando eu leio a OAB, o cara cabelo branco, mas ele tinha uns 40 anos de profissão. Eu falei, doutor, a sua OAB é 91.300? Uhum. Foi excluído, hein? Foi excluído, porque ele não teria o número, e não tem mais. Se você se reabilita, você não ganha aquele. Você vai ganhar um novo número, então esse número antigo você vai perder. Então você já desconfia. Hashtag fica a dica na hora da audiência ali. Um advogado antigão com OAB muito nova, houve o quê? Houve o cancelamento dessa inscrição, o que provavelmente, né, se deu aí, Deus o livre fala isso, foi uma exclusão. E por fim temos o quê, pessoal? A multa de 1 a 10 anuidades. 1 a 10 anuidades. Nem menos de 1, nem mais que 10. No meu estado está 850. Eu acho caro, né? O mínimo de 850, o máximo de R$ 8.500. Lógico, a multa vai para o órgão, né? Esses dias a pessoa falou, então daí a pessoa, o representante ficou com a multa? Lógico que não, né? Não pense isso. É que nem o Detran, você leva a multa do Detran, não vai para o órgão, e é assim que funciona na OAB. Perfeito? A pena de multa é uma pena acessória, no sentido de que sempre vai ser aplicada com a pena principal. Censura e multa, ok.
Suspensão e multa, ok? Exclusão e multa, você sabe que não. E aí você me pergunta, professor, pode alguém receber uma advertência e multa? E aí, meus amigos? Puxa, o que vocês acham? Achou que não pode? Parabéns, seu raciocínio foi correto. Porque a advertência eu vou atenuar a situação do colega. E quando eu vou aplicar multa é porque a situação é tão grave que precisa ainda, né, carregar na pena a ser aplicada, então você aplicaria a censura. Mas não é possível eu pegar uma censura, abrandar e agravar ao mesmo tempo. Seria como tomar um gole de café. Está fervendo, está gelado. Ou vai para um lado, ou vai para outro. Perfeito, meus amigos? E que história é essa de reabilitação que o professor falou? Está aqui. A reabilitação, ela está assinalada no artigo 41. Artigo 41. Por que será que só eu que não consigo escrever aqui? Caneta esferográfica. Artigo 41. Quem me ajuda aqui, Joãozinho? Caneta. Mas do outro lado não funciona? Que beleza. Com a borracha não vai, né? Mas que beleza. Muito obrigado. Então vamos lá. Artigo 41, meus amigos. Que é a reabilitação, que a gente vai continuar num próximo bloco. Muito obrigado. Valeu!